Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão assistindo essa videoaula. Para mim é boa tarde, então vou com isso, né? Certo? Então, aula para os oitavos anos. A gente vai retomar a nossa Revolução Industrial, certo? Mais uma semaninha aí, né? Não sabemos se voltaremos esse ano, se não voltaremos, o que vai acontecer com a gente. A gente vai caminhando, que é o que a gente pode fazer nesse momento, né? É péssimo, tá? Eu digo já para vocês de antemão que é horrível a gente trabalhar a Revolução Industrial dessa forma. Eu queria estar lendo os textos que eu tenho mandado para vocês com vocês, eu queria estar discutindo o filme do Tempos Modernos com vocês, são coisas muito mais importantes, a gente conseguiria entender de uma forma muito mais incrível aí esse momento importantíssimo, histórico da história, né? Não querendo ser repetitivo, mas talvez seja um dos assuntos que eu mais gosto de desenvolver em sala, junto com a Revolução Francesa, mas é o que dá para fazer, né, gente? Então, sem mais delongas, vamos retomar o assunto e falar sobre Revolução Industrial, tá? Bom, na semana retrasada, né, porque a gente tá há 15 dias, eu tava falando sobre o início de tudo. Na verdade, eu nem comecei a falar sobre o início, né? Falei muito sobre o artesão e sobre o tempo da natureza, o controle do tempo antes da Revolução Industrial e como que a Revolução Industrial é diferente de todas as outras. Ela não tem um tempo marcado, não sei o quê. Então, vou retomar esses pontos aí, né? E avançar um pouquinho, porque é assim, gente, Revolução Industrial é um assunto para um mês de aula, tá? Um bimestre, às vezes até, né? Pra gente discutir bem, ficar bem legal, todo mundo aprender. A gente vai fazer o que dá, tá? Eu tô no meu quinto texto de Revolução Industrial, só tem mais um, né? Mas videoaulas vão ter muitas ainda, tá? Então eu vou falar bastante ainda sobre a Revolução Industrial, que é claro, né? Dependendo se a gente vai voltar ou não, tá? Porque se fosse sala de aula, aí 4 aulas por semana, a gente vai falando demais, né? Ao longo do tempo. A gente tinha vários trabalhos para fazer de evolução, né? Enfim, né? Infelizmente, esse é o famoso novo normal, certo? Que a gente tem que engolir, não tem mais, infelizmente, muito o que fazer nesse momento, né? Quem sabe se as coisas melhorarem, né? Na verdade, infelizmente, se as coisas tivessem sido conduzidas da forma correta, a gente poderia até já estar voltando, né? Mas como, é, enfim, se subestimou a doença, né? Não se ligou para ela, simplesmente tratou a doença como se fosse qualquer coisa. Agora a gente está com 113 mil mortos, né? 113. Um número bem alto, certo? E gente dizendo que nós fomos o país que melhor combateu a Covid-19, né? O coronavírus. Gente lunática, desculpa, para dizer esse tipo de coisa, né? A gente estudou peste negra no passado e, e a gente sabe os efeitos de subestimar alguma coisa, né? Embora a peste negra não foi subestimada, né? A peste negra, as pessoas, todas elas, davam muita seriedade ao assunto e achavam, inclusive, que era uma praga de Deus, certo? Que estava levando todo mundo que era pecador, né? Então, e mesmo assim, elas não sobreviviam, né? É claro, passa-se quase 1000 anos aí, né, de história, a gente avançou muito tecnologicamente para o número de pessoas para morrer não ser igual, né? Porém, intelectualmente a gente avançou muito pouco, né? Ou algumas pessoas pararam na evolução aí. Mas, Revolução Industrial. Bom, então estava na aula passada falando sobre esse controle do tempo, né? Diferente, eu dei exemplos para vocês sobre controles do tempo que vão ser mais antigos e não vão funcionar com a lógica do relógio, como a Revolução Industrial vai criar justamente a igualdade, né, entre tempo e dinheiro, certo? E justamente por isso, né, que vai aparecer, por exemplo, o sistema capitalista, certo? De que o trabalhador vale o quanto ele trabalha e tal, não sei o quê. Hoje eu queria avançar nesse aspecto, falar um pouquinho sobre como o burguês leva o aparecimento de uma revolução industrial a partir do, de um estudo aí da mentalidade da época, né? Uma mentalidade que atrapalha o pensamento burguês, né? E que eu acho que eu comecei já a citar na aula passada, mas vamos lá.
começar por isso, né? O artesão, então, né, que é o trabalhador daquela época, que eu falei para vocês na semana retrasada, ele tinha uma lógica muito simples. Ele controla o ritmo de trabalho, ele faz a hora que ele quer, do jeito que ele quer, certo? Então, isso eu disse já, né? Ele vai trabalhar uma semana e na outra semana ele não trabalha e ele fala, ó, para fazer esse sapato, pra fazer essa roupa vai demorar 3 semanas, 4, não quer amém, né? Quer bem, não quer amém. Mas as pessoas não tinham outra solução, né? Não tem como tem hoje, né? Se não tem esse tênis aqui, eu compro ali, tá? E é tudo no dia, tudo na hora. Isso não existia, o trabalhador controlava o ritmo de trabalho, certo? Que era muito bom para o trabalhador. Nem tanto para o burguês, que era o cara que vendia e pensava no lucro, né? Portanto, quando era a hora de vender, certo? O trabalhador cobrava justamente o preço do material que ele comprou, né? Então, ele pediu 3 semanas. Na primeira semana ele vai comprar material, ele vai até as cidades, né? Ele vai até o sistema urbano, vai comprar o couro, ele vai comprar isso, né? Prego, tal, não sei o quê, pá. Vai comprar cola, não sei, né? Aí isso ele vai fazer 2 dias, né? Pronto. Aí no terceiro dia descansa, não quer trabalhar no terceiro dia. Quarto, mesma coisa, né? Começa a preparar ali as ferramentas. Aí mais próximo do momento da entrega, ele começa a trabalhar mais, vai fazendo a peça ali e entrega. E o valor dessa entrega vai ser justamente, que nem eu estava falando, o preço do material e a mão de obra, e ponto, acabou, né? Esse é o valor, certo? E é o suficiente para esse trabalhador, né, para esse artesão aí sobreviver. E que era essa lógica que existia para o artesão, até antes da Revolução Industrial aparecer, vamos dizer assim, certo? Que não era uma lógica completamente marcada no lucro. Na verdade, nada marcada para o lucro no caso do artesão. Era o que ele precisava para sobreviver. 2, 3 meses, né? E nesse meio período ele não queria trabalhar, porque o trabalho, eu comentei para você na aula anterior, não era algo notavelmente marcado como parte da experiência do ser humano. Hoje ela se tornou parte da experiência de vida do ser humano, mas não era o que definia o homem, não era uma das coisas que definia o homem. Começou a se tornar depois da Revolução Industrial, justamente, né? Então, ele trabalha quando ele precisa e aí vai passar o tempo cuidando da vida, cuidando de casa, né, relações sociais, religiosas, muito importantes no período, não sei o que e tal. É isso, a vida do artesão no período era essa, né? Agora, a gente tem que ver um embate de mentalidades que vai começar a aparecer, né? Por quê? Porque, embora essa mentalidade do trabalhador, de trabalhar quando achar que é necessário, de pensar de uma forma, em teoria, lógica para uma vida tranquila, né? Uma vida que não é marcada pelos ritmos, não é marcada pelo tempo do relógio, que é muito mais uma relação positiva que ele vai ter com a natureza e tal, né? Ela não favorece um grupo que surgiu lá na Idade Média, a gente trabalhou no passado o surgimento desse grupo, né, que é justamente um grupo burguês, certo? Que vinha ganhando força século XV, século XVI, com as navegações e com a colonização da América, perdão, com a colonização da América e assim por diante. Esse grupo não compartilhava da mesma mentalidade do trabalhador. Por quê? Porque se a lógica e a mentalidade do trabalhador ela é marcada pela necessidade, né? Ela é marcada por eu vou fazer algo porque eu preciso, né? Então eu vou trabalhar quando eu preciso trabalhar, eu vou dormir quando eu tenho sono, eu vou comer quando eu tô com fome, e assim sucessivamente. Ela é uma mentalidade que vai bater totalmente de frente com a mentalidade do burguês, né? Que é a mentalidade do desejo, né? A mentalidade do eu quero, certo? Né? E muito diferente, né? Um mundo aí que começa a nascer no final da Idade Média, mas que vai tomar literalmente as mentalidades da Idade Moderna, que é essa que a gente vem trabalhando. Depois dos descobrimentos, mas muito principalmente com a Revolução Industrial, e vai criar o mundo capitalista, né? Que é o mundo do desejo, antes do mundo da necessidade. Então eu quero agora, e acabou. O tempo vai marcar isso, né? Um mundo muito
muito mais marcado é, não mais pela necessidade, né? Então, é, o que vai acontecer ali é um choque muito forte de visões de mundo, tá? O trabalhador vê o mundo de uma forma muito diferente do qual o burguês, que é um mundo marcado pelo lucro, o mundo do burguês, né? Então ele vê a lógica do trabalhador ali, do artesão, naquele período, como se fosse uma barreira que ele não consegue passar, né? Por que uma barreira que não consegue passar? Porque isso vai limitar o lucro dele, certo? Se o trabalhador só vai trabalhar, se ele só vai fazer peças e produtos é, da forma que ele quer, certo? Da vamos dizer assim, do jeito, no tempo dele, do jeito dele e na quantidade que ele quer, isso limita o lucro de um burguês, né? O burguês, ele pensa, gente, necessariamente, no quanto ele vai ganhar de dinheiro, certo? Então, ele não pensa vamos dizer assim, em outros fatores, etc. Tal. Então, se é, ele pensa da seguinte forma: se eu colocar mais sapatos à venda, eu vou ganhar mais dinheiro. Se eu entregar os sapatos com mais rapidez, eu vou ganhar mais dinheiro. Se eu entregar os sapatos, não sei o que, mais longe, tá, e assim sucessivamente, né? Então, um embate muito sério aí de divisões de mundo. E o burguês, ele vai, com a Revolução Industrial, ele vai criar um mundo novo, literalmente, né? Por isso que eu sempre chamo atenção para esse momento. Esse é um momento muito importante da história em que os burgueses criam um mundo novo através de sua mentalidade. Uma mentalidade que vai ser marcada completamente não mais pela necessidade, tá? Então eu não preciso desse tênis novo, certo? Eu não preciso dessa roupa nova, mas eu vou comprar, tá? Um mundo desejo, né? Um mundo muito diferente, certo? Do que existia antes, né? Um mundo que não tem uma relação próxima com a natureza e tal. Agora tem uma relação muito mais próxima com o relógio. Na verdade, foi algo até que a gente pode dizer criado, né? O tempo do relógio, certo? O tempo marcado por minutos, segundos, milésimos e assim sucessivamente, tá? Que é o mundo burguês, né? O mundo burguês que viu na loja trabalhista, não, isso aí tá errado. Peraí, vamos mudar esse negócio aí. Agora a vez é nossa, né? Então eles nasceram lá na Idade Média com os burgos que a gente trabalhou no passado e eles estão tomando o mundo praticamente, vamos dizer assim, nessa época. E agora a hora é deles, tá? A hora é deles. Então a Revolução Industrial ela surge muito disso, né? De uma classe burguesa que via no trabalhador um empecilho, vamos dizer assim, um obstáculo, ou na lógica desse trabalhador, um obstáculo, para que o burguês conquistasse o mundo, vamos dizer assim, né? É o primeiro obstáculo, tá? Então, o primeiro obstáculo tá aí, tá posto, né? Uma lógica do artesão aí que não casa com a nossa, né? A nossa lógica é de uma lógica de ganhar dinheiro, uma lógica de desejo, de vontade, e a lógica dele é de necessidade. Então não funciona. Uma não bate com a outra. A gente precisa dar um jeito de fazer, de aumentar nosso lucro, de aumentar nossas vendas, de que isso mude de alguma forma. E é justamente nisso daí que a evolução industrial vai aparecer, né? E vai criar uma lógica que a gente já vai conhecer como lógica capitalista, certo? Uma lógica marcada pelo trabalho incessante visando lucro, certo? Trabalho não do burguês, trabalho obviamente do operário, do trabalhador, do proletário e tal, né? E o burguês ganha dinheiro, certo? O trabalhador não. O trabalhador vai ser completamente excluído dessa parte, né? O trabalhador trabalha, os lucros vêm só para o burguês, né? Para o dono da fábrica, né? Bom, antes da gente criar as fábricas, né? A gente tem que entender um outro processo, tá? Eu falei por que foi na Inglaterra, né? Eu disse que a Revolução Industrial, embora não tenha um ano específico, né? Século XVIII, mas um ano não dá para marcar exatamente. Eu sempre digo mais ou menos 1650, 1660, mas não dá para dizer a Revolução Industrial aconteceu em 1650, tá? Não tem uma data marcada, porque foi um processo que começa antes até da construção da Revolução, da construção da indústria e começa antes até da construção da máquina, certo? Então o processo começa no começo do século XVIII, 1600 e tanto, né? Com uma série de outros acontecimentos, outras revoluções, né? Não, são mini revoluções, tá? Para mega blaster revolução, que foi a Revolução Industrial, mas que foram importantes elas terem acontecido antes
que contribuíram para que a Revolução Industrial acontecesse justamente na Inglaterra no século XVIII, né? Ou começasse a acontecer no século XVIII, porque, de novo, não é marcado num ano só, né? É um processo que vai em frente. Começa no século XVIII, mas vai avançar no XIX, e aí depois vai ter a segunda Revolução Industrial. Muita gente fala que a gente está na terceira Revolução Industrial atualmente, tá? Seja como for. O que a gente tem então, né? A gente vai ter uma série de mini revoluções que aconteceram na Inglaterra que possibilitaram justamente o aparecimento da Revolução Industrial. Por exemplo, uma mini revolução agrária, certo? Na Inglaterra. Que, claro, pela Revolução Agrária, justamente, que vai fazer com que uma série de campos, uma série de locais ali que a Inglaterra produzia vão ser limitados para uma outra coisa, que eu já explico o que vai ser. Vai ter uma mini revolução urbana, ou seja, as pessoas indo cada vez mais em direção aos centros urbanos e abandonando o campo, que era um subproduto da mini revolução agrária também. Então, uma série de coisas pequenininhas, né? Claro, a Revolução Gloriosa antes e tal, que vão levar a Revolução Industrial a acontecer depois. Mas em vez de a gente lembrar de várias mini revoluçõezinhas, a gente tem que falar o que aconteceu, certo? Então, um movimento que vinha acontecendo desde o século XVI, XVII, XV, XVI, XVII até, né? Até para a gente ir mais longe. E uma coisa que a Inglaterra sempre foi muito boa, sempre foi uma grande produtora, foi de tecido. Tecido especificamente de lã e algodão, tá? Lã e algodão, principalmente lã, na verdade, né? Porque Inglaterra é super frio e tal, lã esquenta mais, não sei o quê. Algodão vai vir só um pouquinho depois, mas ainda assim também, né? Então eles já sempre foram muito bons nisso, mesmo antes da Revolução Industrial acontecer. Eles sempre vendiam muito tecido, vendiam muita roupa. Né? A Inglaterra era um grande produtor de tecido mundial, né? Competia, claro, com a China, só que a China, diferentemente da Inglaterra, produzia tecidos de seda, que eram muito mais chiques, que eram muito mais caros e eram muito mais limitados no número de pessoas que podia comprar aquilo. Os tecidos de lã tu não conseguia comprar, né? Os tecidos de algodão depois também, mesma coisa. Os de seda e alguns até de couro não eram para todo mundo, né? Era para realeza, para nobreza muito alta e não sei o quê. Então não era o adequado, né? A Revolução Industrial ela tinha sempre o objetivo, a gente vai falar sobre isso mais tarde, de popularizar as coisas. Então a seda e o couro não casariam com esse molde da Revolução Industrial. A lã e o algodão, sim. A seda e o couro, não, né? E é claro que nem precisa se falar que vamos dizer assim, as peles de animal já tinham sido abandonadas há muito tempo, né? Embora, por exemplo, os Estados Unidos viveu durante muitos anos com o comércio de pele de animal, tá? Os Estados Unidos quando era colônia, né? Não, obviamente, depois virou país. Mas, inclusive, foi um filme que eu até citei para vocês, que chamava O Regresso, não sei se vocês vão lembrar, né? Em que os primeiros colonizadores dos Estados Unidos ali, eles viviam muito do comércio de pele de animal. Né? Mas, enfim, não é mais essa época. A lã e o algodão é que mandam, tá? E a Inglaterra, cada vez mais para aumentar a produtividade da lã, né, e dos tecidos confeccionados por lã, eles vão aderir a algumas coisas, alguns projetos ali. O primeiro deles vai ser o projeto dos cercamentos, tá? Vamos explicar isso. O projeto dos cercamentos é o seguinte, gente. Todo mundo sabe que a lã vem isso, da ovelha, do carneiro, né? Espero que vocês saibam disso, tá? A lã vem dos bichinhos, né? Principalmente da ovelha, do carneiro, e o algodão, ele é uma plantinha, certo? Se planta algodão e tal, tá bem bonitinha. Super difícil de tirar, porque o algodão tá cheio de espinhos, né? É uma produção e uma colheita muito, vamos dizer assim, difícil por causa justamente dessa característica da planta, né, do algodão, mas o algodão se planta, né, então não se tira de lugar nenhum, é uma planta. E a lã não, né, das ovelhinhas, dos carneirinhos. Só que o que acontece? Inglaterra a gente sabe, né, se a gente for olhar no mapa e vocês olharem agora, vocês vão ver, não é um grande país, tá? Então não tem grandes espaços, né,
para se obter esses dois produtos, por exemplo. Então, de maneira que eles vão ter que escolher um, e o um que foi escolhido foi a lã, certo? Então, e ainda assim, ainda se precisa de muito espaço, né, para as lãs pastarem, certo? Precisa de muito espaço para criação de rebanhos, não sei o que, né? Então, desde a partir de mais ou menos século XVI, século XVII e até indo no século XVIII à frente, começou-se um projeto do parlamento de cercar as terras, né, agrárias, com o objetivo de colocarem as ovelhas para reprodução, tá? Daí o termo cercamentos, né? E também remete a cerca que, né, para a ovelha não escapar, certo? Então a gente tem um processo que vai começar lá no século XVI, XVII, XVIII, né? Começa no XVI, mas vai indo em frente no XVII, XVIII, até a Revolução Industrial começar e continua durante a Revolução, que é desses cercamentos, e que vai ser, em teoria, meio trágico até para a população agrária, né? Que vai perder as suas terras para as ovelhas, né? Então você tinha ou virar pastor de ovelhas, certo? Ou ir para as grandes cidades, certo? E ter um outro. Trabalhar com a lã nas cidades, olha que curioso, né? Então, ou você trabalha com as ovelhas aqui como um pastor, né? E mantém a sua terra, ou você vai para a cidade, certo? E aí você começa a trabalhar em família, produzindo tecidos daquela lã, certo? Então, uma produção ali quase familiar, coletiva, que vai começar a acontecer na Inglaterra a partir do momento em que a Inglaterra vai bancar 100% na produção de tecidos de lã, né? Então, os cercamentos vão começar a tirar as pessoas do campo em direção à cidade. Só que é claro, né? Isso não vai acontecer, não vai acontecer de uma hora para outra. Por isso que eu falei, começa lá no século XV, XVI, XVII, vai indo embora, tá? Por quê? Porque não é vamos taca a ovelha ali e pronto. Não, os rebanhos têm que crescer, os rebanhos têm que ter, surgir a necessidade de pegar mais essas terras, aparecendo. Então isso não é um processo de 1, 2, 3 anos. Isso vai de 50, 100, 150 anos. Então, iam cada vez mais um número de pessoas que ia saindo dos campos e indo para as cidades e aumentando. Porém, esse número vai aumentando sim, só que vai demorar até, claro, o começo da Revolução Industrial para a gente ver que a população urbana, ou seja, a população das cidades, vai superar a população rural. E digo mais, a Inglaterra vai ser o primeiro país na história em que isso acontece, em que a população das cidades vai ser maior do que a população agrária, a população rural, certo? Primeiro país da história, durante a Revolução Industrial, 1780 mais ou menos. Tá no texto de vocês essa semana, vocês veem direitinho qual que foi o ano. Então, a gente tem uma situação aí muito curiosa, né? As pessoas cada vez mais abandonando o campo em direção às cidades, porque as terras estão sendo apropriadas pelos cercamentos, para criação de ovelhas, certo? Então, se você não quiser trabalhar com as ovelhas, você vai trabalhar com a lã das ovelhas nas cidades, né? Com uma produção, claro, que ainda não era mecanizada, né? Então, você ainda não está trabalhando com máquinas, você ainda não está trabalhando com indústrias, porém, o que vai acontecer é que lá você já vai ter os teares que não eram tear onde se faz a fiação dos tecidos para fazer, né, roupas e coisas do tipo, né? Então você não tem ainda os famosos teares mecânicos, né? Ou seja, aqueles movidos pela força do motor a vapor e não sei o que e tal, mas você já tem teares que podem ser usados simplesmente sem o uso de motores e nada do tipo, né? Acionados pelo pé e tal, não sei o que, outros tipos de teares que não exigiam ainda a máquina, que não exigiam ainda o motor a vapor ou coisas do tipo, né? Então, máquinas que não eram ainda da Revolução Industrial, certo? Então, por isso que a gente pode dizer que a Revolução Industrial começa até antes da máquina, né? Com a saída dessas pessoas para cidades, e que elas vão continuar saindo e indo para cidades. Inclusive, quando as indústrias vão aparecer, esse número de pessoas vai se tornar mão de obra para as indústrias, e agora vão deixar de trabalhar nos teares em casa, né? E vão começar a trabalhar nos teares das máquinas das indústrias, certo? Vão trabalhar nas máquinas, nos teares mecânicos, né?
movidas à força do vapor, da máquina a vapor e tal, e coisa do tipo, né? Então, o processo começa muito antes, certo? Tirando as pessoas do campo, empurrando elas para a cidade, né? Aí essa que a gente chama de revolução urbana, certo? A agrária foi tomar as terras para colocar as ovelhas, mas de novo, não precisa lembrar disso, a gente tem que lembrar principalmente do cercamento. O que foi isso, né? Então, cerca as terras, toma as terras, tira as pessoas, coloca as ovelhas, reprodução de ovelhas para produzir cada vez mais lã, empurra as pessoas para a cidade para trabalhar com esse tecido, certo? E a produção que a gente vai ver nessa época, que eu já falei, era uma produção familiar. Então, cada família praticamente tinha uma produção ali, e aí o burguês acabava vendendo depois o produto, né? Comprava por um valor baixo, e aí depois vendia pelo valor alto, né? Para outros países, outros lugares e coisas assim, tá? Mas isso, de novo, antes da Revolução Industrial sequer ter começado, né? Era um processo que já existia antes, tá? E é isso que aconteceu com a lã. Com o algodão, que vai ser cada vez mais utilizado com o passar do tempo, a história vai ser um pouquinho diferente. Porque na Inglaterra não tem espaço para isso. Mas a Inglaterra tem um território que tem espaço para isso, que é justamente os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos eles vão cada vez mais, principalmente em regiões do sul dos Estados Unidos, se fixar na produção de algodão, né? Na produção agrícola de algodão para mandar para sua metrópole, que é a Inglaterra, certo? Então, a Inglaterra, assim como Portugal fez com o Brasil com relação à cana-de-açúcar, né? A Inglaterra vai fazer com algodão com os Estados Unidos, certo? Então, aqui a gente tem espaço, mas os Estados Unidos tem espaço, há possibilidade da produção de algodão ali, certo? Com trabalho escravo, né? Assim como era no Brasil com relação à cana. Lá algodão, trabalho escravo, no Brasil era cana-de-açúcar, também com trabalho escravo. Bom, e o processo todo começa a acontecer. Então, agora, além de produção de tecido de lã, também tem a produção de tecido de algodão, e as coisas começam a ganhar os contornos ali de que algo pode acontecer, e os avanços vão levar a isso, né? A Inglaterra também, e aí isso é bastante importante, a primeira máquina a vapor, obviamente, para a produção de vapor, você tem que ter a queima do carvão, certo? E a Inglaterra tinha grandes minas, reservas de carvão e de ferro, né? Por que você está falando do ferro, né? Não é só o carvão, só que as máquinas precisam ser feitas de ferro, certo? Por que elas não podem ser feitas de madeira? Os primeiros tear, que nem eu falei, é o que faz a fiação do tecido lá para fazer a roupa e tal. Os primeiros teares eram feitos de madeira. Por isso você imagina, gente, você coloca um motor a vapor ali, o que acontece com essa máquina? Ela queima, ela pega fogo. Até as máquinas feitas de ferro, elas esquentavam bastante a um ponto de que a máquina precisava ser desligada, né? Ela precisava esfriar um pouco, certo? E mesmo assim os incêndios ainda acabam acontecendo de forma comum até em alguns casos. Mas se fosse feito de madeira, imagina que poderia acontecer, certo? Então a Inglaterra é interessante como que ela foi o local especial para a Revolução Industrial acontecer, tinha que ter sido ali, né? Tinha já a produção de tecido equipada e bem estruturada já de anos anteriores, de muitos, muitos anos anteriores. Você já tinha uma população que ia migrando para cidades, então você já tinha uma mão de obra pronta para se acontecesse a Revolução Industrial, né? Claro que ninguém pensa nessa, não existe fazer história dessa forma, né? Vamos se preparar para a Revolução Industrial acontecer. Não, mas tudo isso já vinha acontecendo. Então, o terreno estava todo fertilizado, o terreno estava todo plantado para que algo diferente acontecesse. E vai justamente acontecer, tá? Então, tinham minas de ferro, tinham minas de reservas, minas de carvão também, certo? Então, dava para tirar, tinha bastante. O carvão vai ser, então, justamente o combustível da máquina, né? A queima do carvão, lógico, na produção de vapor, vai ser o combustível das máquinas aí na Revolução Industrial. O ferro, perdão, vai ser importante para criar, para fazer a própria máquina, né? E o algodão e a lã, né? Principalmente a lã, vão ser os outros produtos ali que vão ser usados na produção de tecidos e coisas do tipo, né? Então, sempre que a gente trabalha
os principais produtos, perdão, é, os principais, não vou dizer produtos, mas as quatro principais matérias-primas, vamos dizer assim, os quatro principais elementos da Revolução Industrial, a gente sempre fala desses quatro: o algodão, a lã, o ferro e o carvão, né? Então sempre vamos guardar esses quatro pontos aí, que são os mais importantes quando a gente fala de Revolução Industrial: lã, algodão, ferro e carvão, tá? Sem eles não teria Revolução Industrial, sem eles não teria essa grande mudança total na mentalidade das pessoas e assim sucessivamente, né, de produção e tal. A gente para por aqui nessa semana. E aí, na próxima semana, a gente vai falar sobre a mudança total da vida do trabalhador, que agora deixa de ser um trabalhador que controla o ritmo de trabalho para ser um trabalhador controlado pelo ritmo de trabalho, certo? Então, ele tem uma cota a bater, ele tem um número de peças que ele tem que produzir, ele tem um número de horas que ele tem que trabalhar e ele tem o salário que ele vai ganhar semanalmente, diariamente, mensalmente, por aquilo. Tá? E aí a gente vai ver a loucura que vai ser os primeiros anos de Revolução Industrial, como eles vão destruir a vida do trabalhador, e de forma que nunca mais vai voltar a ser como era antes. Né? Por hoje é só, pessoal. Valeu!